Olá, a paz do Senhor. Você está no canal Luz do Evangelho. E hoje eu estou passando aqui para te fazer um convite. Nós vamos estar estudando o livro Bases da Fé Cristã do teólogo Wayne Grudem. Bom, basicamente esse livro vai tratar sobre os fundamentos da fé cristã, ou seja, as doutrinas básicas daquilo que todo cristão deve crer e conhecer. Quando nós nos deparamos com o nome doutrina, nós devemos fazer a seguinte pergunta: qual a necessidade de nós conhecermos doutrina? Grudem, ele vai dizer o seguinte: a doutrina bíblica é importante, pois pessoas que não sabem o que a Bíblia ensina não terão capacidade de distinguir a verdade do erro e serão como crianças levadas de um lado para o outro pelas ondas, jogadas para cá e para lá por todo o vento de doutrina. A doutrina bíblica ela é importante para o cristão pelo menos por duas razões. É necessário conhecer para se viver. E a segunda razão é que é necessário conhecermos para nós compartilharmos. Eu gostaria de citar uma frase de Mike Stiles, retirada do seu livro Evangelização. Ele vai dizer: se não conseguimos compartilhar o Evangelho, é porque provavelmente nós não o entendemos. E se nós não o entendemos, provavelmente nós não somos salvos. Bom, todo cristão ele deve conhecer as doutrinas e sabê-las compartilhar com toda e qualquer pessoa. Baseado nisso, Grudem, no tópico 1 do seu livro, na doutrina de número 1 do seu livro, ele vai tratar sobre a doutrina da Bíblia. Quando Grudem ele vai ensinar sobre a Bíblia Sagrada, ele vai dividir em 4 categorias. Ele vai falar sobre a autoridade da Bíblia, vai falar sobre a clareza da Bíblia, ele vai falar sobre a necessidade da Bíblia e também vai falar sobre a sua suficiência. Então, quando se fala autoridade, é importante nós termos em mente que a Bíblia Sagrada ela é a palavra de Deus. Neste tópico sobre a autoridade, eu vou estar citando um exemplo que se encontra em Hebreus, capítulo de número 8, versículo 3, que vai dizer o seguinte: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. O autor de Hebreus, ele está citando uma passagem que se encontra no Salmo de número 95. Este salmo foi escrito por Davi. Mas quando o autor de Hebreus ele vai citar essa passagem, ele não vai fazer referência ao autor humano, mas sim ao autor divino. Ou seja, os escritos do Antigo Testamento, eles são a palavra inspirada de Deus. Quando se fala de autoridade bíblica, é importante nós citarmos um conhecido versículo da palavra de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 16, Paulo vai dizer o seguinte: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Notemos o fato que Paulo usa a palavra inspirada. O que significa inspiração bíblica? Nós podemos definir inspiração bíblica da seguinte forma: inspiração refere-se ao fato de que Deus guiou sobrenaturalmente os autores da Bíblia para escreverem exatamente o que ele queria comunicar. Então, nós temos como definição, baseado naquilo que Deus fala a respeito da sua própria palavra, que a Bíblia Sagrada ela foi escrita por homens, mas sob a orientação, sob a inspiração do próprio Deus. Diante desta definição, nós podemos dizer que a Bíblia Sagrada ela tem a sua inspiração verbal e plenária. Essas duas palavras elas precisam de definição. O que se entende por inspiração verbal? Inspiração verbal significa que cada palavra da Escritura é inspirada por Deus. Cada palavra está na Bíblia porque Deus queria que estivesse lá. Deus ele inspirou cada palavra das Escrituras. A inspiração ela também é plenária. E o que significa isso? A inspiração plenária significa
que todas as partes da Bíblia são igualmente divinas e autoritárias. Então, isso fala a respeito da autoridade da Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Quando os profetas falavam, eles falavam em nome de Deus. Mas quando Jesus falava, era o próprio Deus falando. Então nós podemos ter a certeza de que nós temos a autoridade da Bíblia para nos mostrar o caminho a qual todos devem seguir. E as suas verdades, elas são infalíveis. A segunda categoria que Gruden vai ensinar sobre a palavra de Deus é sobre a clareza. Nós podemos definir a clareza da Escritura da seguinte forma: a Bíblia foi escrita de tal maneira que todas as coisas necessárias para alguém se tornar um cristão, viver como um cristão e desenvolver-se como um cristão estão claras. Tudo de que necessitamos para viver de forma que Deus deseja está na Bíblia, principalmente quando seguimos o exemplo de Jesus. Então, a Bíblia, ela é clara a respeito da vontade de Deus, a forma que nós podemos agradá-lo e se relacionar com Deus. Bom, Gruden, ele também vai falar sobre a necessidade da Escritura. E nós podemos dizer que essa categoria fala basicamente sobre o quanto é importante a Bíblia para o cristão. E o último tópico fala sobre a suficiência, ou seja, a Bíblia ela é suficiente. Não necessita-se de acréscimos ou até mesmo de ser atualizada. A Bíblia ela é suficiente para que o homem encontre o caminho em direção a Deus. Para concluir esse vídeo, eu gostaria de fazer uma citação de Millard Erickson em sua Introdução à Teologia Sistemática, dizendo o seguinte: no mundo em que há tantos conceitos errados e também muitas opiniões, a Bíblia é um guia seguro, pois, quando corretamente interpretada, é plenamente confiável em todos os seus ensinos. Ela é uma autoridade certa, fidedigna e veraz. Nós podemos concluir esse vídeo da seguinte maneira: se a Escritura é a palavra de Deus, não crer nela ou desobedecê-la é não crer em Deus ou desobedecê-lo. Nós devemos atentar para a palavra de Deus como sendo a revelação especial para que o homem tenha uma correta relação com Deus e assim possa desfrutar de tudo o que o Senhor Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Esse foi o vídeo de hoje. Nos acompanhe nas próximas postagens. Se você gostou desse vídeo, compartilha com os seus amigos. Até mais!